Certo, vamos falar então de sons em tubos. Olha só que legal, né? A gente viu que sons são ondas mecânicas longitudinais. E das ondas sonoras, a gente pode ter sons em cordas, a gente pode ter sons em tubos, e geralmente os instrumentos musicais são de cordas ou de tubos. Tá? Tubos, por exemplo, flautas, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, sons de cordas, como violões, guitarras, contrabaixo, enfim. A gente conhece diversos instrumentos musicais e alguns deles produzem sons em tubos. E a formação das ondas sonoras em tubos vai se dar de uma maneira muito especial, muito particular. Tá? Aqui a gente consegue ver os tubos de um órgão. Um órgão é um instrumento musical enorme que é composto por diversos tubos e as teclas copiam as teclas do piano. E aí quando a pessoa ali, né, o instrumentista ali vai tocar, toca ali as teclas, cada tecla vai liberar um assopro, né? Então tem uma bomba de ar ali, tá? Que vai soprar um determinado desses caninhos aqui. Então cada tecla vai ter um caninho que vai soprar. Tá? Então cada caninho desses aqui é uma tecla no teclado do órgão. Beleza? É muito comum esse tipo de instrumento em igrejas, por exemplo. Mas olha só, o interessante é que como que se configura as ondas sonoras dentro desse tubo para formar cada nota. Porque, na verdade, cada tubo vai acabar recortando um determinado tamanho de som que ele vai emitir, tá? O que ele vai reforçar. Então, olha só esse GIF aqui. Esse GIF aqui, ele está fazendo aqui, colocando uma onda sonora dentro desse tubo, e olha só essas bolinhas de isopor aqui, ó. Tem em alguns lugares em que as bolinhas de isopor ficam dançando mais e outras que elas ficam dançando menos. Olha só que doido. Tá? Isso aqui é por causa da vibração do ar das ondas sonoras que ficam formando padrões de ondas estacionárias dentro desses tubos. Olha que doido. Tá? Então aqui, ó, aqui não está mexendo, aqui mexe e aqui não está mexendo. Então aqui vai acabar formando regiões com diferentes formações de ondas estacionárias ressonantes dentro do tubo. Olha só que doido. A gente vai ter aqui tubos abertos e tubos fechados. Tá? Os tubos abertos, eles são abertos nas duas extremidades. Isso acontece, por exemplo, com apitos que tem um buraquinho aqui e um buraquinho aqui também. O rasgo, ele é uma extremidade aberta. Ele conta como uma extremidade aberta. Mas existem alguns apitos que são fechados aqui. E tá tudo bem, esses apitos fechados aqui, eles funcionam como um tubo fechado de onda. E aqui é uma extremidade aberta, né? Onde tem o rasgo, é a extremidade aberta do apito. Tá? Então, aqui a gente tem a extremidade aberta, aqui a gente tem aqui fechada e aqui aberta e aqui as duas extremidades abertas. Então a gente vai ter o tubo aberto ou o tubo fechado. O tubo aberto é aberto dos dois lados. O tubo fechado, ele é fechado de um lado e aberto do outro. Tá? Pode acontecer sons em tubos fechados dos dois lados? Pode. Mas geralmente é o tubo aberto com a extremidade aberta, as duas extremidades abertas, e o tubo fechado só de um lado. Tá bom? E a gente vai ver como é que se formam as ondas sonoras aqui, as ondas estacionárias dentro desses tubos. Quando o tubo está aberto, nós vamos ter a formação de ondas sonoras com padrões estacionários aqui, que vão formar regiões de ventres. Então, sempre que nós temos uma onda estacionária, ela vai ter regiões aqui que vão formar ventres, que são as barriguinhas, ó. Aqui vai ter um ventre, aqui vai ter outro ventre. E aqui vai ter um nó. Então, isso aqui é característico de ondas estacionárias. As ondas estacionárias se a gente sopra, por exemplo, um tubo, ele vai emitir um determinado som e o som vai se formar aqui dentro, formando ventres e nós intercalados. Tá? Ventres e nós intercalados. O primeiro harmônico, ou harmônico fundamental, é um dos sons que esse tubo pode reforçar, que está associado ao tamanho dele, formando aqui um ventre, um nó e outro ventre na borda aberta. Esse aqui é o tubo aberto dos dois lados. Mas um tubo de mesmo tamanho também pode produzir outros harmônicos, outras maneiras, outros sons que se encaixam aqui dentro. E no caso do segundo harmônico, o segundo harmônico nós vamos ter um ventre aqui na borda. Veja que sempre na borda vai ser um ventre, na borda aberta é um ventre de vibração. Um ventre de vibração. Veja que aqui bem no meio agora, onde no primeiro harmônico tinha um nó, agora a gente vai ter um ventre. Olha que doido. Esse vai ser o segundo modo de vibração aqui
desse tubo, que seria o segundo harmônico, né? Então é o segundo harmônico. E agora a gente vai ter dois nós. A gente vai ter um nó aqui e um nó aqui também. Tá? Então veja que a primeira configuração do primeiro harmônico tem um nó somente. O segundo harmônico, ou o segundo modo de vibração, vai ter dois nós. E olha só que doido. O terceiro harmônico vai ter três nós. O quarto harmônico vai ter quatro nós. E assim por diante. Tá? O quarto harmônico tem quatro nós aqui dentro. O terceiro harmônico tem só três. O segundo harmônico tem dois. O primeiro harmônico tem um nó somente. Certo? Então, ó, primeiro harmônico tem um nó. Segundo harmônico tem dois nós. Terceiro harmônico tem três nós. Quarto harmônico tem quatro nós. E assim por diante. O quinto harmônico vai ter cinco nós. Mas outra coisa importante de se observar aqui é nas extremidades. Nas extremidades abertas de um tubo, nós sempre temos que ter um ventre ali. Então, um tubo aberto nas duas extremidades vai ter ventres sempre em todos os modos de vibração, vai ter que ter um ventre ali. Certo? Então, se a gente chamar o tamanho do tubo, o tamanho do cano, né, o tamanho do tubo, como um tamanho L, um tamanho L genérico, a gente pode lembrar do seguinte. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula. Que um comprimento de onda, essa é a regra, tá? Um comprimento de onda é igual ao dobro da distância entre dois nós de uma onda estacionária, mas que a gente também pode escrever como o dobro da distância entre dois ventres. Entre dois ventres. E aí a gente tem que observar o seguinte, ó. Se a gente for encontrar o comprimento de onda, a gente tem que encontrar aqui o seguinte, ó. Primeiro, encontrar a distância entre dois nós consecutivos ou dois ventres. Tá? Ou dois ventres consecutivos. Veja que aqui, ó, a gente tem a distância entre dois ventres consecutivos. Essa é a distância entre dois ventres. Percebam que no primeiro harmônico a distância entre dois ventres é o L, né? É exatamente o tamanho do tubo. Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico, eu vou chamar aqui de lambda 1, ele vai ser exatamente o dobro da distância entre dois ventres, que é o dobro do L. Essa é a regra. A gente encontra a distância entre dois ventres ou a distância entre dois nós e multiplica por 2 para encontrar o comprimento de onda. No primeiro harmônico, nós temos um ventre na borda e o próximo ventre é na outra borda. Então, se a distância entre dois ventres é L, que é o próprio tamanho do tubo, então o comprimento de onda dessa primeira onda aqui, do primeiro modo de vibração, do primeiro harmônico, é 2L. Segundo harmônico. Bom, a gente precisa da distância entre dois nós. Aí aqui a gente vai ter que ver o seguinte, né? O tamanho do tubo é L. Mas eu vou dividir aqui, ó, um ventre e aqui está o próximo ventre. Veja que a distância entre dois ventres é metade do tubo. É L sobre 2. Então aqui, o comprimento de onda do segundo modo de vibração, do segundo harmônico, vai ficar 2 vezes isso. 2 vezes L sobre 2. Olha o próximo. No terceiro harmônico. No terceiro harmônico, a gente pode pegar a distância entre os ventres. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um ventre, aqui tem outro e aqui tem outro. Olha quantos ventres nós temos e quanto que é a distância entre dois ventres. A distância entre os dois ventres aqui, ó, entre dois ventres consecutivos, aqui vai ser igual a L sobre 3. Observe que L é o tamanho do tubo todo, né? E aqui a gente tem uma distância entre dois ventres, aqui tem outra e aqui tem outra. Ou seja, a gente tem 3 distâncias entre dois ventres no tamanho do tubo. Então, é porque a distância entre dois ventres consecutivos é 1/3 do tamanho do tubo. E aí a gente vai ter que o comprimento de onda do terceiro modo de vibração vai ser o dobro disso. 2 vezes L sobre 3. E eu vou fazer o do quarto harmônico também. O do quarto harmônico, se a gente pegar a distância entre os ventres, ó, aqui tem um ventre, aqui tem outro, aqui tem outro
aqui tem outro, e aqui tem outro. Veja que eu escolhi pegar a distância entre os ventres, mas daria para pegar também a distância entre os nós. Mas a distância entre dois ventres, olha só quantos pedaços a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pedaços. Então eu vou pegar aqui a distância entre dois ventres, vai ser L sobre 4, ou seja, um pedaço. Se eu pegar o L e dividir por 4, eu vou pegar um pedaço. Essa é a distância de dois ventres, 1/4 do tamanho do tubo. Então, o comprimento de onda do quarto modo de vibração vai ser 2 vezes o L sobre 4. Agora vejam a regra, né? Eu vou parar no quarto harmônico. A gente podia ir para o quinto, para o sexto, enfim. O primeiro harmônico é 2 vezes o tamanho do L. O segundo harmônico é 2 vezes o tamanho do L sobre 2. O terceiro harmônico é 2 vezes o tamanho do L sobre 3. O quarto harmônico é 2 vezes o tamanho do L sobre 4. Conseguiu perceber uma regra aí? O que foi mudando? Um é 2L, o 2 é 2L sobre 2, o terceiro harmônico é 2L sobre 3, o quarto harmônico é 2L sobre 4. Ah, então é porque eu posso escrever, já que o comprimento de onda é igual ao dobro da distância entre dois nós ou o dobro da distância entre dois ventres, eu posso escrever uma regra para os comprimentos de onda dos modos de vibração ressonantes em tubos abertos dos dois lados, que é 2 vezes o L sobre o número do harmônico que a gente quer. Ou, se a gente quiser, o número de nós que se formam ali dentro. Tá? Então vejam, ó, no primeiro harmônico a gente tem um nó, e aqui vai ser 2L sobre 1. Se a gente quiser escrever assim. O segundo harmônico tem 2 nós aqui dentro do tubo, então vai ser 2L sobre 2. O terceiro harmônico vai ter 3 nós aqui dentro do tubo, então vai ser 2L sobre 3. E a gente acaba ficando com o quarto harmônico 2L sobre 4, com 4 nós aqui dentro do tubo. Então a gente também pode enxergar essa relação e escrever essa equação geral. 2L sobre o N, onde o N é a ordem do harmônico. Se é o primeiro harmônico, é 2L sobre 1. Se é o segundo harmônico, 2L sobre 2. Se é o terceiro harmônico, 2L sobre 3. Se é o quarto harmônico, 2L sobre 4. E a gente foi até esses, né? Mas o quinto harmônico vai ter 2L sobre 5. E assim por diante, a gente já sabe o comprimento de onda daquela nota musical, daquele som ali, ou daquele harmônico que está sendo produzido por um determinado tubo de tamanho L. Né? Se o L é 1 metro, vai ser 2 vezes 1 metro sobre o número do harmônico. Certo? Isso é para tubos abertos dos dois lados.